A gente trabalha para o Renan vencer a presidência, a gente não trabalha para a candidatura dele ser uma candidatura de marcar posição, né? Bolsonaro venceu em condições adversas sendo um outsider, Pablo Marçal quase foi para o segundo turno se não tivesse se suicidado, também sendo um outsider. O Renan, ele traz essa figura positiva de ser um outsider, mas diferente do Pablo Marçal, ele é honesto, e diferente do Jair Bolsonaro, ele é inteligente. Então, o partido, né, o Missão, tem dificuldades para encontrar candidatos com mais de 35 anos, né? E essa mesma perfil demográfico também está representado um pouco no perfil de filiados do partido, né? E a gente sabe das limitações, por exemplo, para disputar uma vaga ao Senado, você tem que ter, né, no mínimo 35 anos lá. Tem a Amanda Vettorazzo, né, em São Paulo, que tem 37, mas quais os planos do Missão para 2026? Quantos deputados pretende eleger, senadores? Qual que vai ser a estratégia? Vai ser um partido mais focado na Câmara ou pretende alçar voos também para a Câmara Alta? Não, olha, acho que o Senado, ele não está nos nossos principais objetivos. Vamos ter candidaturas ao Senado. É óbvio que a gente quer eleger todos os candidatos que a gente colocar. Não deliberamos ainda sobre nenhum candidato ao Senado para o partido. Temos a pretensão, sim, e nós já lançamos a pré-candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro, com o Rafa Luz e o Sargento Martins, que formam a nossa chapa. Devemos ter candidatos a outros governos do Estado, que nós ainda vamos definir, não está definido. O que a gente tem com muita clareza é que nós teremos chapa de deputado federal nos 27 estados, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal, e nós teremos a candidatura à presidência da República do Renan Santos. É nisso que está batido o martelo. E eu não acho que seja um problema a gente não ter tantos quadros assim acima de 35 anos, mesmo porque uma das propostas do partido é justamente representar a maneira de se comunicar e de pensar da geração Z e dos millennials. Então, eu não acho que isso seja um entrave, pelo contrário, eu acho que isso seja da própria natureza do projeto. E quantos deputados pretende eleger? Olha, eu acho que num cenário muito pé no chão, os 9 deputados federais é um número razoável. Precisar mesmo, nós precisamos de 5, que é um número que já obriga as emissoras a nos colocarem nos debates em 2028 e em 2030. Mas eu acho que uma perspectiva bastante pé no chão seria de eleger 9 deputados. E o senhor pretende se candidatar a quê? Nós vamos definir isso num futuro próximo, mas as duas únicas possibilidades que eu tenho é ou de disputar a reeleição à Câmara dos Deputados ou de disputar o governo do Estado. O senhor é um puxador de votos para a Câmara, né, nesse contexto que é importante ter uma bancada mínima, para, como o senhor disse, ter tempo de TV, até acesso, né, ao fundo partidário. E tem essa questão, esse sonho, que eu acho que é um sonho antigo do senhor, né, uma missão antiga, de disputar um cargo no Executivo. O que está pesando nesse momento? O que vai pesar para essa escolha? O que vai pesar é o que for melhor para o projeto, assim. É óbvio que eu gostaria de ir para o Poder Executivo, já deixo isso muito claro, mas também não tenho uma perspectiva de curto prazo, não tenho nenhum desespero em relação a essa minha pretensão. O que for melhor para a gente ajudar a eleger o Renan presidente da República, para ajudar a gente a fazer a maior bancada de deputados federais, eu vou fazer. Não necessariamente eu disputando para a Câmara dos Deputados, isso é uma avaliação que a gente vai precisar fazer, vai trazer mais votos para a chapa. Pode ser que eu, como candidato ao governo, traga votos de legenda ou traga uma visibilidade para o partido e para a chapa que ele não tivesse, caso eu disputasse para a Câmara. Ou pode ser que não também, pode ser que eu de fato traga mais votos disputando para a Câmara. Essa é uma avaliação que a gente ainda vai fazer. E qual que é a estratégia, né, para eleger um candidato a presidente da República ou fazer uma campanha de um candidato como Renan Santos sem tempo de TV, sem recurso, né? Como é que vocês estão tentando montar essa campanha? Olha, como nós sempre fizemos, né? Na minha primeira eleição foi assim, eleição do Arthur, nossas eleições de vereadores, nós somos muito bem votados, né? Nós tivemos muito mais votos do que a maior parte dos outros candidatos, com mais tempo de TV, com fundo eleitoral, com fundo partidário, utilizando principalmente o respaldo que a gente tem, e o trabalho que a gente tem dos coordenadores do MBL, da nossa militância, né? Diferente do que boa parte dos deputados acreditam, né? Porque é comum eu escutar, você é fácil, né? Você vai lá, coloca o celular na sua cara e você se elege, né? Eles acham que não existe um movimento orgânico, que não tem praticamente todos os estados e na maior parte das cidades do Brasil nós temos coordenadores, nós temos militância, nós temos um trabalho físico, de rua, de campanha muito ativo e, obviamente, a vantagem que a gente tem de ser melhor do que a maior parte dos outros políticos em mobilizar as redes sociais, em gerar fatos políticos, em gerar fatos midiáticos. O próprio fato do nosso discurso ser mais incisivo, do nosso discurso ser, e eu diria até em certo sentido, mais revolucionário do que de outras candidaturas, vai, acho que naturalmente, chamar mais atenção. Tem gente, né, dizendo que o Renan Santos pode ser, então, né, ocupar o papel desse outsider na eleição seguinte. Comparando-se ali, né, a comparação que se faz com o Pablo Marçal em São Paulo, né, na última eleição paulista. Na sua avaliação e na avaliação interna ali de vocês, a avaliação fria do partido,
ele pode chegar lá, ele pode ocupar esse espaço? Tem essa crença ou essa análise mais fria de que ele pode ocupar o espaço de outsider em 2026? Com certeza. A gente trabalha para o Renan vencer a presidência. A gente não trabalha para a candidatura dele ser uma candidatura de marcar a posição, né? Bolsonaro venceu em condições adversas sendo um outsider. Pablo Marçal quase foi para o segundo turno se não tivesse se suicidado, também sendo um outsider. O Renan, ele traz essa figura positiva de ser um outsider, mas diferente do Pablo Marçal, ele é honesto, e diferente do Jair Bolsonaro, ele é inteligente. Então, acho que nós temos a vantagem competitiva nisso. O Renan, ele tem umas falas, né, que para um candidato são consideradas polêmicas. Eu vou ler algumas, né, aqui, que ele disse, por exemplo, eu vi ele falando num podcast recentemente, que as pessoas que são a maioria, né, das pessoas que recebem o Bolsa Família são um peso para as outras pessoas que trabalham. E, no governo dele, elas vão ter que trabalhar. Ele também faz algumas referências ao Nordeste, né, dizendo que a região, abre aspas, tem a pior representação política do Brasil. Ele diz que vamos ter que fazer o Norte e o Nordeste trabalhar, mormente o Nordeste, destruir as elites políticas locais. Eu queria saber, o senhor concorda com esses posicionamentos? O que eles dizem aí sobre a plataforma do partido, sobre o candidato à presidência do Missão? Concordo, nenhum país se desenvolve tendo metade da sua população dependendo de benefício assistencial ou previdenciário. Não existe um case de sucesso com um paralelo com os números que a gente tem. Aquele que tiver capacidade de trabalho, com o Renan Santos sendo presidente da República, e que receber Bolsa Família, ele será colocado para trabalhar. Não faltará oportunidade, né, de trabalho para essa pessoa para receber o dobro, pelo menos, do Bolsa Família, que vai ser um salário, né? Então, quem tiver capacidade de trabalho vai ser colocado para trabalhar. Quem não quiser trabalhar vai perder acesso ao benefício. Quem não puder trabalhar vai receber o benefício, naturalmente. A gente não vai deixar alguém debilitado numa situação de extrema carência ou de doença sem receber, passar fome, porque não tem capacidade de trabalhar. Agora, quem tem capacidade de trabalhar, tem que trabalhar sob pena de perder o benefício. Do outro ponto, eu concordo plenamente que nós temos oligarquias políticas no Nordeste, no Norte, que destroem o nosso país, né? Eu não tenho a menor dúvida de que nosso país seguiu, principalmente no Congresso Nacional, péssimos rumos sendo comandado por essas oligarquias, sendo comandado por Arthur Lira, sendo comandado por Davi Alcolumbre, sendo comandado por Renan Calheiros, sendo comandado por uma elite política, na maior parte das vezes, que vem do Nordeste. E aí tem o mérito dessa elite política que, diferente do Sul e do Sudeste, em que as bancadas se matam e não tem nenhum tipo de coesão, não tem nenhum tipo de coerência. Aliás, o número de deputados só aumentou, né, só foi aprovado o aumento do número de deputados por causa de um voto de um senador de São Paulo, que é o estado mais prejudicado pelo aumento do número de deputados, que foi por um voto que foi do Giordano, né, do suplente do Major Olímpio. Então, nem na defesa básica, fundamental, elementar, o Sul e o Sudeste se unem, tanto que o consórcio mais proeminente de governadores é o consórcio do Nordeste. E só passou a existir um consórcio do Sudeste mais recentemente, salvo engano, no último ano. Então eu concordo sim. E, aliás, durante muito tempo, o próprio PT discursava contra oligarquias políticas do Nordeste e dizia que elas precisavam ser desconstruídas. Aí, quando eles tomam o poder em boa parte dos estados do Nordeste, eles não mudam as práticas, eles só substituem, se tornam os novos oligarcas no lugar de quem estava lá. Só uma coisa, uma dúvida que ficou, né? Quando vocês dizem, a pessoa vai ter que trabalhar ou ela perde o benefício, se ela tiver a oportunidade de trabalhar. Como é que vai se dar isso? Tem um plano concreto, assim? Quer dizer, a pessoa vai ter que provar que não tem emprego na região? Qual que vai ser o critério para definir isso? Não precisa provar que não tem emprego na região. O próprio governo vai chegar e vai falar, olha, tem emprego para você. Nós temos, a gente propõe uma reforma radical no orçamento, né, de desvinculação de receitas, que vai abrir um espaço fiscal aí de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, né, que é a PEC que eu apresentei e que o Renan pretende aprovar se for eleito presidente da República. 1 trilhão em quanto tempo? Em 6 anos. Né, 1 trilhão e 100 bi em 6 anos e... Isso sem contar a imediata queda na taxa de juros que também vai ter e que vai fazer com que a gente pague menos serviço da dívida também, abrindo mais espaço fiscal. Com esse espaço, boa parte desse investimento vai ser infraestrutura e a gente vai ter espaço para colocar essas pessoas para trabalhar em obras de infraestrutura. Então, não precisa ter uma necessidade técnica de, olha, eu vou fazer uma demonstração de que estou entregando o currículo, mesmo porque isso também estaria muito sujeito à fraude. Nós, primeiro, vamos fazer uma busca ativa, né, que já deveria ser uma política do Centro de Referência de Assistência Social, e atrás dessas famílias, de verificar se essa pessoa tem condições de trabalho e daí de oferecer um emprego diretamente para ela trabalhar em obra de infraestrutura. O Partido Missão planeja lançar candidatos para todos os cargos nas eleições de 2026, buscando ganhar espaço nacional com a base criada pelo MBL. Mesmo sendo um partido novo e sem histórico eleitoral forte, a sigla está em fase de crescimento, apostando em renovação política e numa estrutura mais organizada para disputar as próximas eleições.